Amem ao próximo, amem as pessoas, porque justamente esta força e esta energia de amor que nós geramos dentro de cada um de nós e também geramos para as pessoas e também geramos para os próximos, né, que estão à nossa volta ou pessoas que nós nem conhecemos, né, nós geramos esta concentração de força e de energia que vai fazer com que as pessoas entrem em estados maiores de iluminação, entrem em estados maiores de frequências mais altas que vão gerar novas realizações, novas criações. Lembre-se que Deus, o infinito ou a mente universal, como você quiser chamar, ele nunca vai te atender pelo nome, ele só vai atender pela força de amor que você esteja vibrando ou pela força de felicidade que você esteja vibrando. Esta força de concentração de energia só pode operar através de você. Você é o canal para a realização dos maiores feitos do universo. Você é o canal para realizar as grandes obras. Você é o canal para ajudar as pessoas. Você é o canal que, através do seu serviço, da sua doação, da forma amorosa como você pode se doar para todas as pessoas, você se torna uma força, um canal, uma instrumentária de utilização do universo para iluminação, para clarividência geral aí da humanidade, ajudando nesse processo de crescimento e evolução da nossa querida e combalida humanidade. Lembrando que somente esta força de amor e de paixão que é gerada de dentro de você e expandida para fora pode ajudar esta querida e combalida humanidade a sair do buraco em que ela se enfiou. Disputas, críticas, anseios, comparações, tudo isso, intenção de dominação do semelhante, intenção de subjugação do semelhante, intenção de preconceito, intenção de ignorância para com o próximo, violência, tudo isso, na verdade, nada mais é do que a falta, a ausência desta força de amor emanando, brilhando e se fortalecendo dentro de cada um de nós que estamos vivenciando nesse momento a nossa existência terrena. Então não perca tempo, saiba muito bem qual é a sua função aqui e para que você tenha as armas necessárias para poder operar o que vai te gerar extrema felicidade, o que vai te gerar extrema harmonia, o que vai te gerar extrema paz, o que vai te gerar um estágio de integração, de harmonia entre alma, mente e corpo, que vai fazer com que você de alguma forma se resplandeça na sua existência. É justamente o fato de você construir e trabalhar este amor próprio dentro de você, primeiramente se amando, primeiramente se respeitando, primeiramente se cuidando, para que depois você possa expandir em serviço esse amor todo que transborda ou virá a transbordar de dentro de você e de dentro de cada um de nós. Nós somos um instrumento de Deus nesse plano terrestre. Fernanda Lopes, bom dia. Ana Ricota, bom dia. Seja muito bem-vinda. Kátia Cristina, Michele Cury, bom dia. Bom dia, Damascera, bom dia. Simone Mendonça, bom dia. Raquel Ataíde, sempre é muito bom escutar o que você diz. Muito obrigado, Raquel. Reparto com você essa alegria. Sempre é muito bom ter pessoas de coração aberto, escutando, recebendo palavras que de alguma forma possam ajudar a iluminar, a crescer, a fazer bater mais forte e de forma mais brilhante os nossos corações. Então, muito obrigado também a você de coração. Verônica dos Santos, muito obrigado pela sua presença. Carla Carrete, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marcinha Gisele, seja muito bem-vinda, Marcinha. Mascarenhas, Gisele, eu estava ouvindo isso, muita sintonia. Jorge César Ator, bom dia. Sônia Cristina Quintela, Claudine Cury, todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Silvia Ketz, bom dia, Silvia Ketz, muito obrigado aí pela sua presença. Carlinha Reis,
Bom dia, Carla Reis. Bom dia, Roberta Oliver. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Renatinha, mãe da Luna. Socorro Bolos Caseiros. Bom dia, Socorro Bolos Caseiros. Taifim, diretamente de Florianópolis. Muito obrigado pela sua presença. Luizinha Helena, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda a todos vocês. Wilson Rabelo, meu irmão, sinta-se beijado, abraçado e descabelado, meu querido Wilson. Muito obrigado aí pela sua presença neste dia maravilhoso. Vitor Matos, bom dia, meu querido. Leira Júnior, bom dia. Bom dia a todos, que todos tenhamos um dia 4 de março do ano de 2021 absolutamente maravilhoso. Bom dia, os sonhos são meus, os sonhos são seus e os sonhos são nossos. Claudinha, bom dia. Carmen Lúcia Burger, bom dia. Arlete Psicanalista, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui compartilhando nossas conversas, muito obrigado mesmo. E por favor, não se faça de rogada, bote aí as suas considerações, bote aí as suas observações. Será maravilhoso trocar com você, assim como será maravilhoso trocar com cada um de vocês. Cada questão que vocês levantam aqui para mim é uma forma da gente expandir juntos o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Cada detalhe que vocês impõem aí nas questões são importantes e são relevantes para que a gente junto possa aprender juntos e crescermos juntos. Fiquei sem bateria, queria muito ter falado com você. Meu amor, bota aí agora, Pedro me ajuda, e a gente fala nesse momento. Nós falamos nesse momento, é só você botar aí e a gente já começa o dia trocando a nossa conversação de amor. É só você botar aí, meu amor, bote por favor, não carregue suas dúvidas no seu coração, não carregue suas angústias no seu coração, não carregue peso que você pode tirar do seu coração neste exato momento. Já tem um dia 4 de março mais leve, já tem aí um dia em que você possa caminhar mais livremente e mais leve. Lembra que passarinho que carrega pedra não voa. Então bota aí, Pedro me ajuda, e a gente toca o coro aqui imediatamente. É só você botar aí, meu amor, e eu vou com tudo pra cima de você, ou vamos juntos. No caso, Luiz Fernando Araújo, bom dia. Ales Rodiliano, bom dia. Bom dia a todos vocês, muito obrigado. Lembrando, Joaquim Gouveia, bom dia. Hoje é o melhor dia da história do filme da minha vida. Parabéns, Claudinha, é assim que se começa um dia. Claudinha me lembrou aqui de uma chave que eu queria muito passar para vocês, então vou aproveitar a deixa da Cláudia aqui e vou começar a passar esta chavezinha para que vocês possam ter um início de dia aí maravilhoso, para que vocês possam ter aí pelo menos o apontamento de um dia em que coisas maravilhosas podem vir a acontecer na vida de vocês, em que coisas muito bacanas podem vir a acontecer na vida de vocês, coisas que muitas vezes nós nem esperamos que aconteçam. E quando eu estou falando de coisas maravilhosas, lembrando, eu não estou só me referindo a receber um valor financeiro na Mega Sena, não é nada disso. Às vezes um sorriso, às vezes um estado emocional de tranquilidade, de harmonia e de felicidade já é algo absolutamente maravilhoso. Às vezes a simples sensação de leveza, de tranquilidade com que nós trafegamos o nosso dia já é algo absolutamente maravilhoso. Às vezes você sentir a conexão de sua alma, a presença da força divina do amor dentro do seu coração no correr de um dia. Muitas vezes, se nós estivermos abertos, corpo relaxado, atenção e ligação aos nossos sentimentos e ao nosso coração, muitas vezes nós recebemos esse influxo de felicidade e de amor do nada, absolutamente do nada. De repente nos sobe uma sensação gostosa, nos sobe uma sensação de prazer que nós chamamos aí, eu e o pessoal da yoga, chamamos de prazer espiritual, né? Quando nós entramos nesse estado de prazer espiritual, ou seja, nós conseguimos nos harmonizar por dentro, as nossas três partes, alma, mente e corpo, e conseguimos nos harmonizar com o universo, com a energia toda que circula aí no nosso entorno. E muitas vezes, quando nós estamos aí em paz, tranquilos, relaxados,
cuidando dos nossos corações, cuidando do nosso corpo interno, ou seja, tendo atenção aos nossos pensamentos, atenção aos nossos sentimentos, quando nós estamos aí literalmente tomando cuidado com nós, tendo respeito por nós, tendo amor por nós, nós vamos simplesmente chegando num lindo estado de graça, um lindo estado de graça, de paz, de harmonia, e de repente somos tomados por uma força de amor, de repente somos tomados por uma força de luz, de repente somos tomados por um momento, alguns segundos da mais pura e absoluta felicidade, e isso não tem preço, isso não vende no mercado, isso não vende no shopping center, isso você não comprará na internet, nem com todo o dinheiro do mundo você conseguirá comprar esse estado de felicidade que muitas vezes nos acomete caso nós estejamos absolutamente harmonizados dentro de nós e harmonizados com esta força externa que está aí no entorno de todos nós. E quando nós estamos nesse estado de harmonia, o que acontece? A sua vida consequentemente também entra nesse estado de harmonia, ou seja, começam a acontecer aquilo que nós chamamos de coincidências, começam a acontecer aquilo que nós chamamos de sincronicidades. Essas sincronicidades, elas vêm até nós justamente quando nós estamos absolutamente harmonizados dentro de nós e quando nós estamos harmonizados com esta força de amor que está no entorno de cada um de nós. Então é só você ter calma, é só você relaxar, é só você ficar tranquilo e ter a certeza, a absoluta certeza que nada jamais lhe faltará. Que nada jamais lhe faltará. Acalma o coração, acalma a mente, silencia, se possível, a mente, silencia, se possível, a mente. Entre em conexão com seu coração, pergunte a ele como ele está se sentindo hoje, como você está sentindo os seus sentimentos, ou seja, se abra para sentir, fazer a atitude, a ação de simplesmente nos pormos a serviço dos nossos sentimentos, nós nos prepararmos para sentir. É uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer na nossa vida, justamente porque é isso que harmoniza mente e corpo, é isso que tira a força de energia que muitas vezes nós jogamos excessivamente nas nossas mentes, causando aí muitos piripaques, causando aí muitos curtos-circuitos, porque nós estamos absolutamente concentrados no funcionamento da nossa mente, esquecendo que nós temos um corpo carregado de órgãos, um corpo carregado de vida, um corpo carregado de sangue, de músculos, de ossos, enfim, de toda uma condição de células absolutamente vivas que produzem dentro desse corpo sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções são uma conexão absolutamente fundamental para que você possa estar em harmonia entre as suas duas partes principais de funcionamento. Então não deixe de perguntar a si próprio, não deixe de perguntar a si própria como eu estou me sentindo hoje. Como eu estou me sentindo hoje? E caso a resposta não seja positiva, caso você não esteja aí nos seus melhores momentos ou desfrutando de suas melhores emoções, simplesmente pare, respire e busque conquistar pelo menos 1 grau ou 2 graus acima na sua escala emocional. Ou seja, nós temos uma escala emocional que vai lá do 0 a 100, são diversas emoções, diversos sentimentos diferentes, muitas emoções nós podemos gerar dentro de nós, muitos sentimentos nós podemos gerar dentro de nós, embora nós trabalhemos com alguns poucos que são os mais populares aí que nós conhecemos, e essa escala emocional você pode ir subindo nela degrau por degrau, com paciência, com calma, simplesmente gerando dentro de você ou a contemplação, ou seja, atentando para o que está acontecendo à sua volta, atentando para a natureza, atentando para objetos que te tragam boas sensações, bons sentimentos. Esta contemplação daquilo que está no teu entorno muitas vezes já te traz um alívio emocional, muitas vezes já te traz um alívio de sentimentos, ou simplesmente gerando pensamentos
chamamos de esperança. A esperança é uma das plataformas que fazem com que nós consigamos subir um pouco mais nas escalas emocionais que nós corremos aí no nosso dia. Esperança de que teremos um dia maravilhoso, esperança de que dias melhores virão, esperança de que momentos maravilhosos acontecerão na nossa vida, esperança de que coisas lindas podem acontecer a qualquer momento. Você está no planeta Terra, você está circulando em torno do Sol, você está numa nave espacial circulando pelo espaço, girando em torno do próprio eixo, circulando em torno de uma força de energia solar absolutamente poderosa. Não se faça de rogado, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Sei que estamos num momento um tanto complicado, mas hoje fui tomada por uma alegria, uma gratidão, olhando para o céu lindo que está lá fora. Daniela, parabéns, Daniela. Não é porque nós estamos vivenciando esse momento de tragédia. A humanidade, na verdade, no seu processo e no seu caminho de evolução, está vivenciando e vivenciará diversos momentos trágicos ainda. Muitos virão, muitos já aconteceram e esse agora que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que você não deva fazer o seu sol interno brilhar. Isso não quer dizer que nós devemos nos sentir culpados por qualquer sentimento de felicidade, de alegria e de amor que por acaso esteja querendo explodir dentro de nós. Muito pelo contrário, isso é uma forma de nós fazermos a nossa parte na expansão do amor e da felicidade do universo. Se você se aproxima ou se você entra em contato ou simplesmente, Daniela, se você sente essa felicidade e esse amor dentro de você, se concentra por alguns minutos e pensa em todas as pessoas que hoje estão passando aí dificuldades extremas e estão precisando dessa força de amor e dessa força de felicidade. Não duvide, nós todos estamos conectados espiritualmente através de um oceano de energia. Nós estamos todos interligados. Estamos não só interligados com as pessoas, mas estamos interligados em tudo. Ou seja, se o mundo é composto de elétrons, se o mundo é composto de átomos, se o ar é composto de átomos, se nós temos dentro de nós 10 octrilhões de átomos em média cada um, se tudo que é feito de átomos, significa que há átomos espalhados por todo o planeta, há átomos espalhados por todo o universo. Nós estamos dentro desse mar de átomos, vamos dizer assim, porque quando nós falamos de uma matéria, né, que nós temos conhecimento, fica mais fácil de enxergar, né? O ser humano tem essa dificuldade da percepção daquilo que não é visto, né? Então, quando nós conseguimos enxergar de uma forma mais clara, ou seja, o fato de que todos nós estamos cercados por esses átomos são energia, não há separação entre os átomos do meu corpo e os átomos que estão fora do meu corpo, não há separação entre os átomos que estão dentro de você e os átomos que estão fora de você, é uma força de energia que se interliga, que se interliga, que se interliga e que se interliga. Então estamos todos absolutamente conectados, como se fôssemos parte de um mar, de um oceano de energia. É como se nós fôssemos uma gota nesse oceano de energia. Então, você, Daniela, através da sua força de amor, através da sua força de felicidade, pode simplesmente parar e se concentrar nas pessoas que estão hoje passando necessidades, nas pessoas que estão hoje passando aí dificuldades extremas, mesmo as pessoas que você nem conheça, e simplesmente fazer uma espécie de oração mental ou desejo mental de transpor o amor que você sente dentro de você, a felicidade que existe dentro de você, para que ela também atinja outras pessoas. Ou seja, isso é um trabalho que todos nós deveríamos estar fazendo diariamente. Isso é um trabalho que todos nós deveríamos aprender a ter feito lá na escola, porque isso é ciência, isso é física. Nós estamos lidando com elementos reais de energia, e esses elementos reais nos interligam
interligam, e a física quântica já nos explicou, já nos ensinou que através dessa força de energia que nós emanamos, obviamente quem sabe o que acontece debaixo da água, os movimentos que ocorrem debaixo da água, sabe muito bem que quando você emana esta força de energia e de amor e felicidade para pessoas que você conhece ou que você nem conhece, elas são sim atingidas pela força que você emana. Pode ser uma força maior conforme for o tamanho da explosão do amor que você esteja sentindo dentro de você, ou pode ser uma força mais fraquinha, dependendo da felicidade, do grau de alegria que você esteja emanando dentro de você. Paula Scherfan, ontem você tocou num ponto fraco meu, quando falou de escutar os batimentos do bebê. Em setembro, estava grávida. Na ultra, ouvi o coraçãozinho, fiquei toda feliz. E no dia seguinte, o coraçãozinho parou. Paulinha, isso não tem nada a ver, na verdade, com você, tá? Isso não tem nada a ver com você, meu amor. Você deve agradecer. Eu sei que não é fácil, tá? É um momento em que a gente passa, que marca emocionalmente a gente de uma forma que, obviamente, não é agradável, tá? Mas é importante que você agradeça. Paula, quando uma gravidez é interrompida de forma natural ou simplesmente quando você sente dentro de você a interrupção, tá, da gestação por alguma causa, tá, ou inexplicável ou alguma causa natural, foi muito doloroso, ficou retido por 1 mês e esse foi o 9º aborto. Ok, Paulinha, na verdade existe uma lógica para isso, tá? Existe uma lógica para isso, um crescimento interno seu necessário, tá? Para você poder ultrapassar essas questões, tá? Que você está vivenciando a respeito dos abortos que estão sendo feitos, tá? Existe algo dentro do seu processo de aprendizado e crescimento que é importante você olhar, tá? É importante que você, Paulo, em primeiro lugar, agradeça, tá? Agradeça. Aquilo que não aconteceu na sua vida é porque era para não ter acontecido, tá? Poderia ser pior se acontecesse, tá? Poderia ser pior se acontecesse. A sua alma sabe muito mais do que a sua mente e do que nós sabemos, né, exatamente, o que é o melhor para nós, o que é o correto para nós, o que poderia nos acontecer de pior, tá? Caso algo que muitas vezes a gente deseja que aconteça e essas coisas não se realizam, essas coisas não acontecem, tá? Então uma gravidez, quando intencionada e ela não se desenvolve, ela não ocorre, ela não acontece, pode ter certeza, Paulinha, tem alguém lá em cima te protegendo. Existe uma força maior no seu entorno que está te protegendo, tá? Está te protegendo. Então o que acontece? A primeira coisa que você deve fazer, meu amor, e que vai destrancar e destravar essa história na sua vida, tá? Agradeça, agradeça. Agradeça muito e confie que você está sendo guiada, guardada e protegida. Você está sendo protegida, tá? Pode ser que consequências muito graves e muito drásticas viessem a ocorrer com o desenvolvimento dessa gravidez. Eu sei que para nós é um sonho, né, que nós projetamos, né, de coisas maravilhosas, de um momento iluminado de amor maravilhoso que poderia vir a nos ocorrer, né? Nós temos essa expectativa positiva de esperança, de amor, e nós não sequer almejamos ou intencionamos, né, trazer para dentro de nós qualquer pensamento negativo a respeito de um projeto de gerar a vida, né, dentro das nossas intenções. Porém, Paula, coisas terríveis podem vir a acontecer. Coisas horrorosas poderiam vir a acontecer. Você foi muito protegida, meu amor. Você foi muito guardada. Você foi muito cuidada. Você foi muito cuidada, viu? Então, em primeiro lugar, agradeça essa proteção. Em primeiro lugar, agradeça essa proteção. Mesmo, tá? Se transborde aí em gratidão. Se transborde em gratidão, tá? E deixe que as coisas transcorram, certo? Dentro da condução
correta, de uma sabedoria divina que é muito mais potente e muito mais capacitada do que nós, de determinarmos muitas vezes quais são os nossos verdadeiros destinos, certo? Quando você estiver mudando a chave da dor, da perda, para o amor e pela gratidão, por você ter a certeza que você está sendo absolutamente cuidada, abençoada e protegida, quando você transferir dor para amor, ou seja, muito obrigado porque você me protegeu, muito obrigado porque o melhor aconteceu para mim, muito obrigado porque eu sei que isso não ocorreu, que se caso ocorresse, coisas horrorosas poderiam ter ocorrido na minha vida. Então agradeça, seja muito grata pelo que te aconteceu, mesmo e de verdade. Você vai ver como você vai entrar num outro estágio de desenvolvimento, tá? Num outro estágio de iluminação, e aí você vai ter entendido, na verdade, um pouco da intenção da não ocorrência da gravidez ou do não desenvolvimento da gravidez. É alguma chave dentro de você, é algum ponto de crescimento necessário que está dentro de você. Eu começaria trabalhando, tá, pela gratidão, viu, meu amor? Pela certeza, pela fé e pela consciência que você está sendo guardada, iluminada e protegida, tá? E de antemão, Paula, eu gostaria de te dar os parabéns, tá? De te dar os parabéns. Tem alguém muito poderoso, muito forte, cuidando de você. Significa que tem alguém com muito amor por você, com muito amor por você. Então essa pessoa está te cuidando, esta força de energia está cuidando de você. Significa que você é uma pessoa muito especial. Significa que você é uma menina muito especial, tá? Então agradeça e reconheça esse fato, tá? De que você tem uma força muito grande no seu entorno que está cuidando de você com amor, que acho que você não tem a dimensão do tamanho do que isso representa. Acredito que você não tenha a dimensão da força, do poder que isso representa, tá? E da quantidade de amor que esta força que está no seu entorno tem por você, tá? Então se cuida, meu amor, cuida do seu coração, cuida do seu corpo, tá? Agradece aí todo dia, tá? Se preencha de amor, faça o bem a muitas pessoas, retorne, Paulinha, em ações, em atitudes de amor para o próximo, esse amor todo que você está recebendo dessa força que está cuidando de você, como nós cuidamos de uma pessoa a quem a gente muito ama, tá? Na verdade, você é uma espécie de filha predileta, tá? Você é uma espécie de filha predileta, que essa é cuidada com muito esmero, tá? Então agradeça e retorne, se possível, em atitudes, tá, de amor às pessoas que precisam. Você sabe que tem um monte de gente aí precisando de você, tá? Um monte de pessoas precisando da sua ajuda, tá? Então não deixe de se pôr a serviço do próximo, tá? Não deixe de pôr a serviço das outras pessoas, não deixe de agradecer demais esse carinho e esse cuidado e esse amor especial que você está recebendo, tá, meu amor? Por favor, Paulinha, é isso, mas se você quiser depois aprofundar na conversa aí, tá? Vai botando aí que a gente vai junto, tá? É isso, mas eu acredito, eu sinto, tá? Que seja isso, viu? Gratidão, Pedro, pelas suas palavras, farei isso sim. Que lindo isso tudo que você está falando. Paulinha, eu tenho um sentimento muito forte, muito profundo, tá? Desse entendimento, tá? E espero que bom que fez sentido para você também, tá? Existe um amor muito forte no seu entorno, de uma força de amor muito linda cuidando de você, tá? Agradece muito isso, muito, todo dia, tá, meu amor? Todo dia, e retorne em benefício ao maior número de pessoas que você puder retornar,
tá? Pode ser que você tenha um serviço especial para ser cumprido aqui, tá? Que de repente aquilo que você está sonhando ou estava intencionando pode ser que não seja o caminho correto, tá? Então acha esse caminho através aí dessa ajuda, dessa generosidade às pessoas, tá? E você vai fazer coisas maravilhosas nessa terra ainda, você vai explodir de amor nesse lugar ainda, você vai realizar coisas absolutamente fantásticas e incríveis, tá? Só agradecer por esse carinho, por esse amor, tá? E deixar que eles te conduzam, que essa força de amor te conduza. Pode deixar tranquila, tá? Sem menor medo. É uma força de amor, tá? Não é nada de ruim, não pode te acontecer nada de ruim, de jeito nenhum, tá? É uma linda força de amor que está cuidando de você aí com muito carinho e com muita atenção. Se permita, tá? Se permita ser levada. Eles vão te orientar, essa força vai te orientar para você poder fazer os trabalhos lindos e absolutamente maravilhosos que você tem provavelmente que realizar aqui, tá? E você vai realizar, pode ter certeza, viu, meu amor? Relaxa o seu coração e agradece muito, tá? Agradece muito, viu? Que bom. Paulinha, isso aí, qualquer coisa, Paula, volta a chamar aqui, tá? Qualquer coisa, volta a botar aqui, que a gente cai pra dentro, tá? O que eu puder te ajudar, o que eu puder te servir, eu estou à sua disposição, tá? Estou às suas ordens. Pedro, quando uma pessoa fala 24 horas por dia que te ama, isso quer dizer que isso é amor ou é uma doença? Luísa, depende muito do que o seu coração sente, ou do que o coração que a pessoa que está escutando isso sente, tá? Obviamente que é um certo grau de exagero, né? Esse 24 horas por dia, né? Deve ter aí um grau de exagero, uma paixão realmente muito avassaladora, muito forte. Tudo aquilo que é desmedido, né? Mesmo a água que nos faz tão bem, quando é tomada em número desmedido, né? Ela chega a prejudicar os nossos funcionamentos. Água demais mata a planta, né? Então o que acontece? Tudo que é desmedido, tudo que é exagerado, né? Vale a pena sim olhar com atenção, olhar com calma. Pode ser aqueles amores produzidos pelo cérebro, pelo ego, o amor do apego, né? Que sem essa pessoa jamais eu serei feliz, e a pessoa vai se apegando, né? Pelo ego. O ego não tem condições de gerar sentimento nenhum, né? O ego dentro de si, sozinho, fechado em sua existência, não consegue gerar amor, né? Ele consegue gerar os pensamentos que geram o amor, né? Mas o amor vem do coração, né? O amor vem dos sentimentos, vem do coração. Então pode ser que sim, seja uma confusão de sentimentos, tá? Geradas pelo ego da pessoa, tá? Que esteja relacionada ao apego, tá? Ao apego e ao desespero da perda, tá? Dessa pessoa. Então fica aí no movimento exagerado. Pelo fato de ser exagerado, vale a pena ficar de olho, tá? Mas cuidado com os julgamentos, tá? Cuidado para não julgar. Tente sentir, tá? Não sei se você é próxima dessa pessoa ou não é, e não precisa entrar no mérito, tá? Mas importante é você sentir. Tente sentir, tá? O seu coração, ele vai te dizer exatamente se é uma vibração de energia, de amor pura e verdadeira, ou se é uma vibração de um amor produzido aí de repente pelo ego, pela mente, tá? Que está confusa no desenrolar dos seus sentimentos. Água demais mata a planta, a gente sabe disso. Mesmo amor demais, a gente sabe que às vezes pode ser algo que não esteja correto em equilíbrio, viu? Em equilíbrio, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Paulinha, agradeço a dádiva de Deus por ter escutado o coração do seu bebê, foi um presente especial, amor de mãe. Carlinha, bom dia, Carlinha, muito obrigado aí pela sua presença. Você é vida de Deus, amor de Deus, você me ajudou muito, me mandou mensagem carinhosa no dia da minha ajuda, foi especial e significativo para mim. Jamais te esquecerei, serei sempre grata. Carlinha, nós que seremos sempre gratos aí por você ter compartilhado sua história, eu que serei sempre grato, tá? Porque de alguma forma nos conectamos aí em amor, isso é muito importante para mim, tá? Também, correto? É muito importante nós estarmos em conexão, porque eu te ajudo, você me ajuda, tá? Então nós nos ajudamos,
tá? Muito. Nós sempre compartilhamos sabedoria, conhecimento e amor. Nós estamos nos ajudando, é uma troca, viu? Então eu também te agradeço demais, viu, meu amor? Te agradeço muito, tá? E espero que teu coraçãozinho aí, você esteja cuidando dele aí com maior carinho, com maior amor, tá? E que você esteja passando dias mais suaves. Lembra que é um passo de cada vez, uma recuperação no processo natural, tranquilo, ela vai ocorrer cada dia mais um pouquinho, cada dia mais um pouquinho, tá? Mas eu não tenho a menor dúvida de que em muito breve, pouco tempo, você estará, enfim, num outro estágio de vida, tá? Num outro estágio de vida, com certeza, muito mais feliz, muito mais grata, muito mais repleta de amor e muito mais repleta de luz, tá? Porque agora você se conectou com a sua força maior, que é o seu coração, viu? Então, muito obrigado aí pelo carinho, tá? E saiba que é recíproco o agradecimento e o amor, pode ter certeza, viu? Paulo, eu sou solteiro, entrei na fila. Aninha, bom dia, Aninha, muito obrigado pela sua presença aí, Aninha, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Pessoal, qual é a diferença? Pedro, querido, uma pessoa... Tá, aqui já foi, Luísa, muito obrigado. Deixa eu ver se vocês deixaram alguma coisa para trás aqui que eu não pesquei. Deixa eu ver se eu peço com um dia abençoado e iluminado a todos. Infelizmente terei que me ausentar. Gratidão, Pedro. Valeu, Cris. Muito obrigado. Já deve ter partido já há tempos. Muito obrigado aí a todos que estão mandando as mensagens. Desculpa, devo repetir o nome do filme recomendado, que fala de uma história de amor. E eu não sei exatamente qual é essa brincadeira. Transmitores de amor em oração. Bom, pessoal, na verdade nós ficamos aí. Pedro, já que você não chama, vou tentar escrever meus hieróglifos. Quer que eu te chame aí, Carminha? Te chamo agora, tá? Vou te botar pra dentro, Carmen. É pra te botar pra dentro? Vou nessa. Oi, Carminha. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo, meu amor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, Pedro, não é uma questão pessoal, né? Você trabalha com gente do Brasil inteiro. Ontem eu fiquei chocada, sabe, com a quantidade de pessoas que estão morrendo. E as pessoas não estão nem aí. E assim, é triste, vai pra balada, vai pra praia, vai pra tudo quanto é lugar e todo mundo tá morrendo. E você ouve os cientistas e eles dizem, vai piorar, vai piorar. Eu tive que parar de cuidar da Glória porque a mãe dela leva ela no Baixo Gávea de noite e fica bebendo cerveja sem máscara, e a criança de 5 anos fica sem máscara. Cara, se o nosso governo não tem capacidade de gerir o país, e nós estamos na era de Aquário, somos nós que precisamos dar uma direção nesse país. Porque está muito triste ver 2.000 pessoas morrendo por dia, sabe? A incapacidade e o presidente dizendo, morreu, né? Uhul, sabe? Não existe governo. Eu sei que aqui não é um lugar político, mas eu acho que somos nós brasileiros, que temos que ter ação. Somos nós, o nosso comportamento. Ontem eu fui no Hortifruti e tinha 2 pessoas comendo no Hortifruti sem máscara. Eu falei, moça, coloca sua máscara. Ah, não, eu já tomei vacina. Não sei se é verdade ou é mentira, mas independente disso, é uma falta de respeito e é o que eu estou vendo. As pessoas estão se desrespeitando e estão desrespeitando o próximo. E não conseguem ver que é uma comunidade. Nós todos, como você diz, nós todos estamos juntos, sabe? Então, se a gente não tem um governo que protege a gente, que, na verdade, o intuito do governo é quanto mais morrer, melhor será para a economia, porque
não vai ter que pagar Bolsa Família, não vai ter que pagar aposentadoria, não vai ter que pagar fundo de não sei o que lá. Para ele, economicamente, é muito rentável, é muito bom. Agora, o povo está caindo que nem morto na rua. Daqui a pouco a gente vai estar num estado de calamidade muito mais terrível do que já está. E ninguém se toca. As pessoas vão para restaurante, beber. Pô, não dá para ficar um ano, sabe, sem ir a um restaurante. Não dá. Hoje em dia tem aí essa coisa aqui da nossa conversa com vídeo, sabe? É claro, é falta. A gente sente falta de um abraço, claro. Mas é o momento. E eu vejo aqui no Rio de Janeiro um descaso pela vida tão grande, que eu fico muito triste, muito. Você vê a praia lotada, sabe? Ninguém se toca, ninguém se toca. E você até vê médicos, né? Tenho um professor que é psiquiatra, que desde o começo ele não usa máscara, e que a gente já brigou várias vezes por causa disso. Olha a situação como está. Olha quanta gente está morrendo. E olha a perspectiva de muito mais morte, porque cada vez a cepa fica mais violenta, e ninguém está nem aí. É claro que a gente tem que olhar para o nosso umbigo, mas além do nosso umbigo, existe uma coletividade, que é a era de Aquário. É você viver numa coletividade, é você pensar no outro, é você... E se eu não me comporto adequadamente, o outro vai sofrer, entendeu? Desculpa, Pedro. Ontem eu nem consegui ouvir a live, de tão triste que eu estava. Imagina, Carmen, respeito aí os seus sentimentos e é óbvio que compartilho deles também. É um momento muito trágico, não tenho a menor dúvida. É um momento muito difícil, Carmen. É um momento muito difícil. Mas uma coisa que é importante você ter, Carmen, no seu coração aí, tá? Que é muito importante você ter, é o entendimento do seguinte: aquilo que depende dos outros, tá? Aquilo que depende dos outros, da consciência das pessoas, certo? É muito difícil, tá? De você se envolver com isso, tá? Cada pessoa está num estágio de crescimento, cada pessoa está num estágio de evolução. A humanidade está passando por um momento de aprendizado, de crescimento. Todo momento de aprendizado e de crescimento vem com muita dor, vem com muito sofrimento, viu? Não difere do que viveram os alemães, por exemplo, tá? Na época do Hitler, tá? A Não Europa difere inteira, né? do que foi o Holocausto no mundo, não difere do que foi o sofrimento passado pelos japoneses quando sofreram o ataque da bomba de Hiroshima, não difere daquilo que provavelmente os americanos estão passando, entendeu? Apesar de serem aí considerados mais conscientes ou mais, né, tendo governos mais eficientes no correr de suas vidas, tá? No correr de sua política lá, de seu país, essa coisa toda, tá? Isso não difere, certo? A humanidade está vivenciando um momento de crescimento e de aprendizado, tá? É um momento de dor, é um momento de muita dor, mas é essa dor, é exatamente isso que vai causar um processo de crescimento e de evolução, tá? Não vamos crescer em paz, não vamos crescer simplesmente na tranquilidade, não vamos crescer sem passar por momentos absolutamente marcantes na nossa história. Não há precedente disso na história da humanidade, tá? Todos os precedentes são de dor. Então, existe, obviamente, uma conjunção de fatores aí, tá? Que permite que isso esteja acontecendo para que as pessoas, tá?
possam dar mais valor não só à vida do próximo, como às suas próprias vidas, tá? Não só para um, como para dentro de si, cada um. É um momento de muitos aprendizados e de muitos ensinamentos, viu? Para todos nós, tá? Para todos nós. Então, é necessário, sim, e é absolutamente comum que a gente sofra a morte, não só de esse número absurdo que nós estamos vivendo aqui no nosso país, tá? Mas a morte de uma pessoa. A morte de uma pessoa é motivo suficiente para gerar dor em qualquer ser humano. Uma vez que nós estamos ligados, é uma perda, né? É uma perda que nós sentimos, certo? Mas existe um algo maior, tá? Existe um algo maior, é um processo de crescimento. Carmen, ainda vão acontecer coisas muito trágicas, Eu muito sei, trágicas. eu sei. O que é importante? Se proteja, se cuide, tá? Se proteja, se cuide, tá? Dentro de você, em casa, você pode fazer um benefício muito grande para muitas pessoas, tá? E qualquer tipo de mensagem e conscientização que você queira passar para as pessoas, faça com muito amor, com muita delicadeza. Porque se for com raiva, com ódio ou com muito ressentimento, as pessoas não vão te ouvir, tá? Pelo contrário, nós só vamos plantar mais raiva, mais ódio e mais ressentimento, tá? Não adianta responsabilizarmos este ou aquele governo, tá? Todas as formas de governo regentes hoje, ainda na humanidade, são formas involuídas, tá? Involuídas de gerar organização para uma sociedade involuída, tá? Basta você olhar no entorno da nossa cidade, por exemplo, tá? Onde nós estamos cercados por 770 favelas, onde as pessoas vivem em condições subhumanas há muitos anos. Não é de hoje. É muitos anos, tá? Então, existe um desprezo pela vida humana há muitos anos. Há muitos anos. Não dá para a gente julgar este ou aquele, tá? E é importante não fazermos isso, tá? Porque nós não temos a autoridade, o posto, o entendimento e a sabedoria suficiente para julgar nenhuma pessoa nessa terra. Nós não devemos julgar ninguém nessa terra. Ninguém, tá? Mesmo as pessoas que têm atitudes mais escabrosas do mundo, não nos cabe o julgamento, viu? Fala, meu amor. Mas o que eu quero falar é que cabe a nós, as pessoas que estão aqui são pessoas esclarecidas, são pessoas do Brasil inteiro, né? A gente já conversou isso, que elas levem para a sua comunidade essa importância de se proteger, a importância de lavar a mão, de usar máscara, de se distanciar. Então, toda vez que eu estou numa fila de supermercado ou de qualquer coisa, neguinho chega e gruda. Eu falo, pelo amor de Deus, chega para lá, sabe? Então, eu sei que eu gosto de política desde 8 anos de idade, que eu sempre me interessei. Na casa do meu avô era uma discussão de política sempre. E desde 8 anos de idade, o que eu escuto? Educação, educação, educação e educação. E até hoje não tem educação, né? Eu acho que nós aprendemos antes de comer, lava a mão, quando chegar na rua, lava a mão, não sei o quê. Todos esses hábitos, educação no sentido amplo, né, de educação, né? Dar lugar para a pessoa que é mais velha sentar, né? E todo um ritual de respeito ao outro que Carmen, acabou. isso aí, na Acabou. verdade, meu amor, é um processo de crescimento, de evolução. Nem o sistema educacional existente hoje é péssimo, é falho.
As pessoas não aprendem. Isso aqui que, por exemplo, eu fico passando todo dia para as pessoas é o básico da educação necessária do crescimento de qualquer pessoa. Se você não tem isso, de que adianta você aprender a matemática, a biologia ou a química? São conhecimentos técnicos. A educação forma funcionários, entendeu? Ainda falta tanto para a educação chegar num nível de evolução que evite tanto sofrimento que as pessoas, você acompanha aqui, você vê o tanto de sofrimento que as pessoas passam pelo fato de não saberem, né, como nós funcionamos. E se você não sabe como você funciona, como você vai conseguir correr a sua vida sem ficar vivendo em eterno ou em graus de dificuldade, dores muito altos? Existe muito a ser feito ainda, meu amor. Muito, muito. Cada um é responsável pelo correr de sua vida, tá? Deus nos deu o livre-arbítrio. Não somos nós que vamos tirá-lo de ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio. Cada um sabe, através do amor que sente por si próprio, o nível de amor que sente por si próprio, o que deve ser feito e o que não deve ser feito no sentido de suas relações com as pessoas. Todos nós estamos aqui conscientes, em maior ou menor grau, a respeito dos cuidados, das atenções e das ações que cada um pode fazer em benefício das outras pessoas, certo? Eu entendo o seu sofrimento e a sua dor, tá? Cuidado, porque quando nós focamos muito no que as pessoas deveriam fazer, tá? Isso nos põe num lugar de falta de controle absoluto com as nossas próprias frustrações, as nossas próprias dores. E isso acaba pondo a gente no meio de um problema que faz com que nós também sejamos parte desse problema de uma forma negativa, não parte da solução desse problema. Nós temos que ser a solução, não parte do problema. Nós não devemos nos afundar junto com os processos, os graus baixos de evolução que as pessoas hoje vivenciam no planeta Terra. Além delas não fazerem essas coisinhas que você enlouquece que elas não façam, Carminha, elas fazem coisas, elas cometem violência sexual. O ser humano mata o outro com uma arma. Tem pessoas, Carmen, que batem em mulheres, fazem violência física em mulheres. Tem pessoas que fazem violência sexual com crianças. Carmen, são tantas coisas que as pessoas fazem que elas não deveriam fazer, que eu acho que a gente ficaria aqui um dia inteiro enumerando. Eu sei, Então, Pedro. Eu sei, Pedro, mas que... Calma com a intenção e com a revolta do que as pessoas deveriam estar fazendo. Não Calma. é revolta. Não Calma. é revolta. Eu acho que, né, eu gosto de astrologia, você também conhece um pouco. A gente está vivendo o início da era de Aquário, né, em que tudo vai mudar, não existe mais um poder de cima para baixo, né? É todo mundo junto e misturado. E já começou. E a gente tem que dar o primeiro passo. E eu vim aqui falar hoje, em público, né, para que todos nós que estamos aqui damos o primeiro passo. Entendeu? Isso, porque o governo somos nós. Somos nós que a ação é nossa. E junto... É o sentimento, Carmen, viu? É o sentimento, meu amor. Tem que vir com o sentimento do amor pelas pessoas, pela intenção da mudança, ela vem pelo sentimento de amor, tá? Quando o sentimento ele está difuso, e é normal, viu, Carmen? É muito normal, tá? A raiva pela não consciência das pessoas que estão no nosso entorno, certo? A inconformidade pelas atitudes incorretas das pessoas que estão no nosso entorno, tá? Mas cuidado, porque aí nós absorvemos, tá, esses piores sentimentos e nós não nos harmonizamos justamente com essa era que você se refere agora que nós estamos entrando, tá? Esta era é uma era de amor. Essa era é uma era em que nós não julgamos mais ninguém.
Nós não falamos do outro, nós falamos sobre nós. O que nós podemos fazer, sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos nos sentir e como nós devemos ajudar ao próximo. É sobre nós, não é sobre os outros. Tá? Mas Porque mas é por isso que eu entrei nessa live hoje. Não, eu te agradeço por ter feito isso. Ninguém. É porque o discurso, Carminha, vem com porque esse governo, porque essas pessoas estão fazendo. Então, quando a gente aponta para fora o discurso, ele denota nas suas palavras, tá, ainda uma prisão de sentimentos de raiva e de ódio com as pessoas que não estão fazendo aquilo que nós deveríamos considerar correto. É só por isso, tá? É uma espécie de ajuda, aproveitando que você entrou, tá? É uma espécie de ajuda. A gente tem que ter cuidado com as palavras. Elas são as vestimentas dos nossos sentimentos, tá? As palavras, elas vestem, são a roupa dos nossos sentimentos, daquilo que estamos sentindo. E é normal que você esteja sentindo tudo isso que você está sentindo, tá, meu amor? Não há crítica nem julgamento aos seus sentimentos e nem ao seu discurso. Muito pelo contrário, é muito importante. Eu te agradeço que você tenha vindo aqui para tocar nesse ponto tão sensível dessa realidade que todos nós estamos vivendo hoje e que você se preocupe em atentar a todas as pessoas que estão aqui nos escutando, tá? Inclusive a mim também, tá? Que tome os cuidados necessários, que se preocupem com as pessoas, que se cuidem cada vez mais, viu, meu amor? Não há crítica de forma alguma, pelo contrário, tá? Há uma intenção de ajuda, tá? Porque eu não gosto de ver a minha amiga, certo? Através de algumas palavras, denotando ainda alguns sentimentos que podem lhe ser prejudiciais à sua saúde. Então, da mesma forma que nós cuidamos da saúde da gente, botando máscara, lavando as nossas mãos, nós também cuidamos de nossa saúde, tomando cuidado com os nossos sentimentos, viu? É tão importante quanto ou mais importante do que qualquer outra coisa, viu? Nós tomarmos cuidados com aquilo que nós estamos sentindo, porque é tão prejudicial para a nossa saúde quanto nós sairmos sem máscara e sem lavarmos as mãos, nos aproximando de pessoas que possivelmente podem estar carregando um vírus dentro delas, certo? A forma como nós sentimos é muito importante cuidar. É muito importante cuidar, porque isso sim arrebenta a saúde de muitas pessoas. Quantos seres humanos já não perderam suas vidas pela forma equivocada com que eles se sentem, tá? E como eu amo muito você, tá? Eu gosto de cuidar de você, tá? Eu quero que você tenha cuidado com os seus sentimentos. É só isso, tá? Você se preocupou com todos nós e foi muito linda a sua atitude, mesmo, de coração. E eu vou me preocupar com você, porque aí eu estou fazendo a minha função. Tá? Eu preciso cuidar da sua saúde espiritual, tá? Emocional, tá? Eu preciso cuidar. É uma função que eu não posso me opor a ela, de forma nenhuma, tá? Ainda mais para você, que é uma pessoa que eu tenho tanto amor, viu? Então, você me perdoe, mas e faço votos de que você continue, tá? Na intenção de esclarear para as pessoas a respeito das atitudes que o seu amor impõe a você, e que você acha que as pessoas deveriam estar tendo, e eu concordo, tá? O seu amor é importante para o próximo, é importante que você tenha amor pelas pessoas, é importante que você tenha amor por tantas pessoas e através do seu amor você consiga iluminar, clarear e conscientizar o maior número possível de pessoas, tá? Só espante sempre a crítica, o julgamento, a raiva e o ódio, porque se nós colhermos crítica, julgamento, raiva e ódio, infelizmente nós estaremos alimentando o que há de pior na humanidade, tá? Não existe a pessoa certa e a pessoa errada. Existe nível baixo de crescimento e existe nível alto de evolução e de crescimento, tá? Não existe certo, errado, melhor nem pior. Existem diferentes estágios de crescimento e de evolução. Pessoas convivem com a gente em estágios muito baixos de crescimento e de evolução. Temos que ter amor por elas também, tá? E nós temos que ter amor e, infelizmente, é isso que acontece. Viu, meu anjo? Não só aqui, as pessoas que estão no Rio de Janeiro, né, que é onde nós convivemos, né? E não só aqui, mas em lugares pelo planeta inteiro existem pessoas com níveis muito baixos de evolução, cometendo atrocidades que você não gostaria jamais de nem sequer ter conhecimento,
viu? Mas nós temos que, infelizmente, entender, aceitar, tá? E nos pôr em estado de luz, de gratidão e de amor, porque se nós gerarmos ódio, raiva e ressentimento para essas pessoas também, nós estaremos simplesmente... eu sei, meu amor, que você não está, mas é importante eu clarear agora a conversa de uma forma geral, tá? Para todo mundo entender bem claro. É importante que, se nós plantarmos a raiva, o ódio e o ressentimento, mesmo aquelas pessoas que cometem as piores atrocidades, nós estaremos emanando esta força, né, para o nosso entorno. E estaremos todos respirando esse ar também. Então é muito importante, ainda mais quando você põe o dedo na conversa da política, né? Essa é uma, por exemplo, das questões que nós estamos emburacados em um lugar muito negativo, tá? Por conta justamente de irmãos de uma mesma nação estarem brigando e se odiando por conta de pessoas que estão se aproveitando da raiva e do ódio um do outro para pôr em sequência os seus planos de governo. E eu não estou absolutamente apontando nem um lado e nem o outro, eu estou apontando os dois lados, tá? Ou os três lados, ou os quatro lados, tá? Ou todos os lados. Exatamente. Enquanto uma nação não promover a união entre as pessoas, enquanto nenhuma das pessoas, nenhum de nós entendermos que o único caminho é a união entre todos, tá? O entendimento amoroso entre todos, mesmo daqueles que divergem de opinião, mesmo daqueles que não compactuam das mesmas opiniões, é importante ter entendimento. Se não houver entendimento, paz, harmonia, mesmo entre aqueles que divergem, não haverá caminho, não haverá solução, tá? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que estamos todos unidos, somos todos passageiros do mesmo barco. Ou nós nos entendemos e nós aceitamos as divergências, as formas diferentes de pensar, ou simplesmente nós entraremos naquele estado que nós já sabemos aonde isso terminará, em mais ódio, em mais raiva, em mais desgraças. Nós não queremos mais desgraça, queremos amor e entendimento. Então, nós aceitamos a opinião contrária das pessoas. Nós aceitamos as divergências. Nós aceitamos os estágios involuídos de evolução, de aprendizado e de crescimento de todas as pessoas, e com muito amor e muita harmonia e paz, tentaremos fazer a nossa parte para que as pessoas evoluam, para que as pessoas se preencham de amor. Amor a gente só consegue plantando amor. Quando eu planto amor em alguém, eu consigo brotar e fazer gerar mais amor. Quando eu planto raiva em alguém, ódio em alguém, eu simplesmente gero mais raiva e mais ódio. Ninguém jamais ganhou uma discussão nessa terra. Ninguém. Não se ganha discussão. Mesmo a pessoa que ganha uma discussão, ela acabou subjugando aquele que se considera o vencido. Não existe vencer uma discussão. Existe entender os diferentes pontos de vista, abraçar, amar e, enfim, tentar juntos entrar num caminho, num processo de evolução. Viu, meu amor? Desculpa, Carminho, eu aproveitei para poder elucidar aí o caminho das pessoas, tá? Eu tô no horário de trabalho ainda, viu? Me desculpe. Não, é só que às vezes a gente fica muito triste. Eu sou uma pessoa sensível e eu consigo sentir a tristeza ao meu redor, entendeu? É isso. Claro, tem que sentir, Carmen. Não é uma situação para ninguém ficar normal, né? Eu já fiquei muito espantado na minha vida, né, durante o correr dos anos, de ver crianças sendo assassinadas em morros por conta de violência sexual com crianças. Isso tudo me espantava. O fato de um país não parar por conta da violência, por conta de coisas que aconteciam, tudo isso é muito triste, mas foi isso que nós viemos plantando até chegarmos nesse momento, viu? Então, esse é o nosso trabalho, mudar esse conceito, né? Nós temos que realmente mudar esse conceito.
ou nós entendemos a mensagem que nos foi passada há 2021 anos atrás, e depois pelo Chico Xavier, e depois pela Madre Teresa de Calcutá. Eles não escolhiam as pessoas que ajudavam, não escolhiam as pessoas que amavam. Amavam a todos, incondicionalmente. Ou nós entendemos essa mensagem. Shakespeare, através da sua obra Romeu e Julieta, que fez um trabalho incrível, né? Hoje o mundo é dividido entre Montecchios e Capuletos, né? E Shakespeare nos ensinou isso. Tem uma mensagem linda em Romeu e Julieta que ele fala: até quando vocês vão se ensanguentar uns aos outros, até matarem os seus filhos? Foi isso que aconteceu com a humanidade. Ele foi um cara que previu o que nós estaríamos vivendo hoje. Jesus Cristo, Shakespeare, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre tantas outras pessoas que vieram insistentemente nos dizer que nós deveríamos amar ao próximo incondicionalmente. Incondicionalmente. Né? E não ficar tentando brigar um com o outro para ver quem é que tem mais razão. Né? A razão, eu prefiro o amor do que a razão. Então, não tem jeito. Mas é óbvio que é importante, porque esse é um momento que mexe muito com a gente. Você é uma pessoa extremamente sensível, com uma sensibilidade absolutamente aguçada, e assim como muitas pessoas que estão aí ouvindo, não dá para passar incólume por esse tipo de situação, Carmen. Estamos num processo de crescimento e de aprendizado muito radical na história da humanidade. E vou te falar mais, amor. Vai piorar, tá? Vem coisa mais grossa por aí. Enquanto a gente não aprender a amar um ao outro, enquanto nós não pararmos de criticar, julgar, culpar, não só as pessoas, como a nós também, tá? Como a nós também, infelizmente, outras coisas ainda virão, viu? Que nós todos nos preenchamos de amor, de luz e de paz para suportar o que virá por aí, tá? É uma era de amor, porém essa era de amor virá após uma limpeza, tá? Ou marcas profundas na história da humanidade, tá? Serão criadas essas marcas, já estão sendo criadas, cada vez mais serão criadas, viu? Cada vez mais. Então nós temos que sim nos preencher de muito amor. Nossa função primordial para ajudar tudo que está acontecendo aí. Amar as pessoas incondicionalmente, ou seja, sem condição alguma, tá? Independente da opinião, independente das atitudes, independente do que essa pessoa faça, nós devemos amá-la incondicionalmente. E a nós todos também. É a única solução, tá? Para que nós possamos avançar de forma harmoniosa para um lugar melhor. Não há como avançarmos para um lugar melhor se nós continuarmos nos pondo, né? Todos nós, tá? Eu não estou absolutamente falando de você, não. Estou falando de todos nós, tá? Nos pormos em posição de julgar, criticar ou apontar o dedo ou não só ou culpar não só as pessoas como nós mesmos, viu? É somente através do perdão e do amor pelas pessoas e por nós, tá? Que nós vamos conseguir evoluir. Então, quando você vê pessoas que não se comportam como você considera que elas deveriam estar se comportando, meu amor, faça um favor a mim, às pessoas que estão nos escutando, a toda a humanidade e a essas pessoas também. Perdoe suas atitudes em primeiro lugar. Abençoe essas pessoas. Abençoe essas pessoas porque elas precisam da sua luz. Elas precisam do seu amor. Abençoe muito essas pessoas. As pessoas que estão na praia, as pessoas que estão fazendo coisas horrorosas, tá? Perdoe. Perdoe, elas não sabem o que fazem. Não sei se você já escutou isso alguma vez na vida. Elas não sabem o que elas fazem, tá? Então perdoe e ame elas. Que elas encontrem um caminho de luz, que elas encontrem um caminho de amor, tá? Dentro de você vai haver esse perdão, dentro de você vai haver esse amor que vai se transformar numa força que vai fazer um benefício muito grande para muitas pessoas. E depois, nunca deixe de entrar aqui na live, caso você precise, de forma amorosa, falar: pessoal, nós estamos vivendo essa situação. Gostaria de lembrar a todos que é muito importante que a gente se cuide, não só emocionalmente, espiritualmente, como o Pedro nos recomenda, mas também fisicamente,
lavando nossas mãos, botando máscara. Muitos irmãos estão falecendo, perdendo suas vidas. Estamos num momento muito trágico. Gostaria, inclusive, de propor que nós, hoje à noite, ou amanhã à noite, ou algum dia em especial, que a gente entre em estado de amor puro, pleno, todos nós, conjuntamente, para poder aliviar o coração das pessoas que estão sofrendo as piores perdas, né? Famílias e tal, que estão ficando aí sofrendo as perdas. E tudo isso vai ser absolutamente bem-vindo. Viu, meu amor? Eu tenho certeza que você pode ser essa mensageira de amor e luz pelo nível da sua sensibilidade e da sua indignação. Eu não tenho dúvida que você pode prestar um lindo serviço a todos nós e a muitas pessoas que estão à nossa volta. Viu, Carminha? Só você pode fazer isso, tá? Agradeço. Imagina, meu amor, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, foi muito importante falar sobre isso, tá? Porque é realmente um ponto em que pega muita gente, tá? As pessoas falam, eu me amo, eu tenho compaixão, eu tenho muito amor, aí a pessoa discorda dela dali ou discorda dela de lá, oh, seu filho é da mãe e tal, não sei o que, pá, não adianta. Não adianta, porque isso não é amor por nós, em primeiro lugar, porque você se prejudica pela raiva que sente. Isso não é amor pelo outro, porque você está ofendendo verbalmente uma pessoa, que é o seu irmão espiritual. Isso não adianta. E daí para frente. Então, eu sei que é a parte mais difícil da vida mesmo. É a parte mais difícil desses ensinamentos todos. Mas nós todos temos essa dificuldade. Todos nós, tá, Carminha? Todos nós. Tá? Não tem santo nessa terra que não tenha jogado uma pedra em alguém. Nem em si próprio. Tá? Não tem. Tá? Como disse lá o cara lá, atire a primeira pedra quem nunca errou. Tá? Mas é um processo que a gente tem que ir crescendo e evoluindo. Pelo menos a gente saber que a gente está errando já é um bom passo para melhorar. Fala, meu amorzinho. Eu quero agradecer a você, porque desde que eu comecei a ouvi-lo, muita coisa mudou na minha vida. Muita resolução eu tive, né? E tá tudo melhor. Assim, Graças a Deus. eu não quero ser egoísta, mas para mim tá tudo melhor, entendeu? Meu filho teve coronavírus e está aqui em casa há mais de 15 dias. A nossa relação tá maravilhosa. A minha mãe está tranquila lá com as duas pessoas que cuidam dela. Me parece que ela parou de beber, porque pelo tom de voz, mas eu nem pergunto muito. E tudo melhorou. Graças a Deus, Carla. Graças a Deus. Tudo Graças melhorou. a Deus. Que bom. Para mim, a vida está ótima. Graças a Deus. E olha, se para você está ótima, é menos uma pessoa fazer parte do problema, mais uma pessoa fazer parte da solução. Significa que todos nós tiramos benefício do seu bem-estar. Não tem nada de egoísmo nisso, pelo contrário. Quanto menos pessoas estiverem vivenciando dores e sofrimentos altos, melhor para todos nós, viu? Então é bom para todo mundo, tá? Tem nada de egoísmo nisso não, meu amor, viu? Se cuida, se as pessoas todas se cuidarem, se cada uma tiver mais amor por si e se cuidar mais, pode ter certeza. Esse é o melhor caminho para a gente poder causar uma grande revolução de amor nesse planeta. Esse é o único caminho, na verdade. Então você já está fazendo, você já está na linha de frente dessa revolução. Que bom, já está fardada e marchando firme em direção a explodir de amor nessa terra. Então você já está na frente dessa história toda. É muito bom para todos nós. Muito bom para todos nós. Não tem uma pessoa que não se beneficie do seu bem-estar, do seu amor e da sua felicidade. Porque todos estamos ligados. Não tem jeito. O que um sente, todo mundo sente. Viu? Não tem jeito. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não perceba, mas tudo, né, estamos absolutamente interligados, então todo mundo vai sentindo o sentimento e a energia que uma pessoa está vibrando. Então não tem jeito, nós todos temos que estar bem. Isso é o único jeito da gente poder entrar num grande processo de evolução, mesmo, viu? Carminha, obrigado, viu, meu amor? Obrigado. Não... Olha, amor para todos, muito amor para todos e muito cuidado. E eu amo todo mundo e agradeço a
essa família do amor que todo dia me dá uma alegria imensa. Não deixa de nos atentar aí para aquilo que estiver gritando no seu coração, tá? Tá bom. As portas são sempre abertas para você e para todos, sempre, tá? Tá. Não tem... Muito obrigada, Pedro. Tamo junto, meu amor. Tamo juntos e misturados espiritualmente e conceitualmente, viu? Uhum. Caminha, eu vou pedir só para você desligar aí o negócio, porque eu não consigo. Aqui a tecnologia quebrou. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Caminha. Pessoal, espero que a conversa aí, de alguma forma, tenha gerado aí algum entendimento aí, viu, para todos, tá? E que, de alguma forma, foi muito importante e muito esclarecedor, tá? Essa conversa aí da Caminha. Carmen, obrigado, viu? Obrigado mesmo por você ter levantado essa questão, que eu acho que era importante a gente falar sobre isso, e muito importante porque vai nos ajudando aí no intuito da gente clarear nossas ideias, iluminar nossos coraçõezinhos, tá? Então, tudo é importante no final das contas, gente.